Então chegamos a mais um RaízCast, agora a segunda fase Fadisma, né? Porque como fala RaízCast, de raiz não tem nada no estúdio, né? Tudo isso que vocês veem aqui é tecnologia e é o 27º programa. E o nosso programa ele tem o intuito de trazer empreendedores, contar sua história. Tanto é que eu não conheço meus convidados. Hoje eu vou conhecer meus convidados através da nossa história aqui e as pessoas que estão ouvindo também conhecer a história de vocês. E eu queria, em primeiro lugar, para você se apresentar para nós. Bom, eu me chamo Natália, tá? A gente é casado, toca a empresa junto. Nós somos proprietários da Car Shopping. Temos uma sociedade também na hamburgueria Purple Kitchen. Mas a gente passa a maior parte do tempo na Car Shopping, né? Hambúrguer que a gente comeu no sábado, né? E o pessoal elogiou bastante. E vocês ganharam 2 clientes ali, eu tenho certeza que já encomendaram. É um produto bem diferenciado também. Muito bom mesmo, muito bom. Não é porque estava lá, mas eu vou dizer que o produto é legal, o pessoal elogiou muito. Muito bom. A gente é tudo produto fresco, é outro... Eu sempre venho naquela situação, como a Car Shop. Meu nome é Francisco Abate, também. Eu sempre digo, propriamente a Car Shop, que é um centro estético automotivo, né? É isso que nós vamos entrar no negócio agora. Mas, em primeiro lugar, vamos voltar um pouquinho na infância de cada um. Vamos começar primeiro pelas damas. Conta para nós um pouquinho como foi a tua infância. Olha, minha infância foi toda em Santa Maria. É Santa Mariense mesmo? Nasceu? Nasci aqui. Então, segundo os números, 27º programa é o 7º Santa Mariense. Nasci o aqui. resto tudo é de fora de Santa Maria. Viu? Eu nasci aqui, fui criada pela mãe, pela avó. Então, sempre fui muito de dentro de casa, de estudar. Foi uma infância bem tranquila, assim, nada de... Bom, minha mãe sempre fala, eu não sei pular um muro, eu não sei... Do raiz eu não sei nada. Nunca fez uma molecagem? Sempre foi nada. comportada? Não sei nem andar de bicicleta. Olha, não tenho uma ferida. Ou então tua mãe era pior que Dona Jaque. Não vai porque vai se machucar. Cuidado. Exatamente. Eu tomava banho de álcool quando ia na pracinha. Então, era bem... Bem Nutella. Bem Nutella. Não tinha nada de raiz. E a tua, como é que foi? Bom, Espero que seja mais raiz. Não, eu posso dizer, também houve um zelo muito grande da minha infância, né? Fui bem caseiro, né? Fui com 8 anos, meus pais se separaram na infância, não digo que foi ruim, foi muito bom, porque eles sempre foram amigos, né? Então, não faltou nada, foi uma amizade muito boa deles. E criaram juntos. Só com 8 anos fui morar com meu pai por escolha própria, por me identificar, amizade. E onde eu me criei, meu pai sempre gostou de restaurar carro antigo, né? Então a minha infância foi baseada dentro de carro. Mexendo em carro, sabe? Desmonta, monta, brinquedos, monta. Bem raiz mesmo, bem moleque raiz, né? E foi essa paixão automotiva que veio da infância, veio do meu pai. Meu pai é um grande apaixonado pelo ramo automotivo, né? Então essa paixão passou para mim. Eu também sempre fui fissurado no ramo automotivo, embora não foi a minha trajetória profissional, não foi no ramo automotivo, né? Fase dos estudos, vamos lá, passou a fase dos estudos, como é que foi indo para a questão trabalho? Eu sempre fui muito estudiosa, sempre comecei a trabalhar cedo. Lá pelos meus 13 anos, eu já dava um jeito de fazer uma coisa e outra. Cuidar de criança, eu sempre fui muito de trabalhar. Por opção própria, porque a minha mãe não queria que eu fosse para esse lado. Sim, nós imaginamos, pelo álcool, gel... A minha mãe queria que eu ficasse só estudando, mas eu sempre fui de querer trabalhar. Com 14 para 15 anos, eu já comecei a trabalhar de jovem aprendiz carteira assinada. E ali eu iniciei na Clínica Viver. Foi onde eu fiquei um bom tempo, depois de maior de idade, eu voltei para lá. Aprendi muita coisa lá dentro, e até muita coisa que eu aprendi lá dentro, hoje eu coloco dentro da Car Shopping nessa parte administrativa. Questões, lá eles são muito corretos, e muito do que a gente faz na Car Shopping hoje, na parte administrativa, não é comum na maioria do pessoal do nosso ramo. A gente tem ponto eletrônico, tudo corretinho.
E isso a gente aprendeu nos lugares onde a gente trabalhou antes. O Francisco teve a trajetória dele antes da Car Shopping e eu tive a minha. E aí um pouco do que a gente aprendeu em cada um, a gente tenta botar lá dentro hoje. Sabe que isso falando, e até agora há pouco eu estava gravando com o Cancian também, e ele passou, foi funcionário de uma imobiliária, sempre se destacou e saindo dali ele jogou aquilo para o negócio dele também. E eu tenho sempre uma teoria comigo que os funcionários top, aqueles funcionários que se destacam, eles não vão eternizar na empresa. Porque tu não consegue reter esse cara. Esse cara ele vai seguir o caminho, ele vai empreender, ele vai fazer. É uma passagem por aquilo ali. Então, muitas vezes falam, não, a gente tem que ter reter o funcionário bom tu vai levar. Não, gente. Tu tem que aprender a extrair uma troca com aquele funcionário, o tempo que ele tiver aí na evolução dele, tu ensinando ele em contrapartida ajudando a tua empresa. Porque ele vai voar. É que nem filho, é que nem passarinho. Sim. E isso eu aprendi com a experiência e eu falo contra quando as pessoas falam nesse sentido. Não, os funcionários ficam anos. Não, os funcionários não vão ficar anos. Funcionário bom, que vai dar troca para a empresa, ele vai partir, no tempo ideal dele, ele vai partir e fazer o negócio dele. Exatamente. Isso é normal. Já até houve casos assim lá dentro da empresa e a gente sempre fala isso para todos os nossos colaboradores. Saindo dali para melhor, para abrir o seu próprio negócio, para crescerem, a gente apoia 100%. Mas aí, se for para sair para regredir, aí a gente não apoia, né? Mas às vezes acontece. Não, mas isso é um tema. Até, Julia, anota aí que eu vou fazer, até me inspirei agora para fazer um dos vídeos fazer sobre isso aí. Falando que funcionários bons e talento é uma troca da empresa, né? Que a empresa vai receber porque aquele talento dele, o tempo que ele tiver ali vai fazer evoluir a empresa e ao mesmo tempo vai ajudar ele, porque ele vai ser passageiro, não tem. Eu sou contra dizer que tu vai eternizar um funcionário dentro. Funcionário bom, ele vai evoluir, ou ele vai se tornar um sócio da empresa, ou ele vai partir e vai abrir a empresa dele. Claro. Não tem outra. Para reter hoje só com... E é o que eu tenho, né? Eu tô em várias empresas, onde eu tenho aquele funcionário que ele se destaca, ele se torna sócio para continuar junto com aquilo ali. Mas, guris, vamos lá. Como é que iniciou o negócio? Não, primeiro vamos saber como é que iniciou a união. Casados ou não? Sim. Hoje somos. Oficialmente casados. Porque a maioria dos casais, quando chega hoje aqui... temos união estável. Casados ainda não. Tá no planejamento. Tá no planejamento. E eu não gosto de botar pilha, tá? Não é isso. Não, mas eu acho... Tá no planejamento. Não. Tudo é tranquilo aqui no programa. Mas assim, ó, casado é casado, né? Essa enrolação... Casado ainda oficialmente não. Tá nos planejamentos. O que eu tenho de casamento pra ir, vocês não têm noção. Já tô aguardando o convite também, né? Então, não vou esquecer Não, de tá mim. no planejamento, Deus o livre, tá no planejamento. Inclusive, o amigo de vocês lá do Belga Café é um embrulhão, mas ele disse que agora, o ano que vem, ele realmente vai casar. Que bacana. E aí ele pediu meu campinho que tem lá, que é um lugar muito lindo, que ele disse que ele quer casar lá, que ele vai fazer lá fora. Eu digo, então tá. Que então bacana. já é mais uma festa que eu tenho pra ir. Mas vamos lá, daí como é que vocês conheceram? Como é que foi essa... A nossa trajetória, nós vamos falar um pouquinho do início da Car Shopping, né? Voltando, Francisco, eu, na verdade, sou corretor de imóveis, né? Trabalhei aproximadamente 9 anos na mesma empresa, onde eu adquiri experiência, adquiri conhecimento, uma empresa que focava muito em estratégia de mercado, uma filial em Santa Maria. Então, a gente... não é uma empresa que era de Santa Maria? Não. Tinha uma filial... Ela tinha uma filial em Santa Maria. E onde administrava condomínio, aluguel, venda. E quando eu entrei nessa empresa, ela recém havia vindo de Santa Maria. Então não tinha nada. Então era o gerente da filial e eu, né? Para baixo para cima, captando imóvel, aprendendo a administrar imóvel. E a empresa foi crescendo, foi se consolidando. E eu fui ficando responsável de algumas situações dentro dessa empresa. A empresa foi crescendo, eu fui crescendo junto. Você passou aproximadamente 9 anos. Estava muito bom, a parte financeira estava legal. Só que aquela paixão automotiva, né? Não era aquilo não que tu tinha nada a ver, né? Eu encaixando. vivia junto com o documento e o automotivo. E aí eu estava numa zona de conforto, já há vários anos dentro da empresa. A maioria das pessoas faz o quê? Sai da empresa, abre a imobiliária, né? Já tinha um conhecimento, uma clientela muito boa, só que me saturou. A verdade é que o ramo imobiliário me saturou. E eu queria algo para sair da zona de conforto, me sentia na zona de conforto. Então, sempre gostei de carro. Sempre tinha empresas que eu olhava de estética,
vamos dizer, aquela simples, eu queria revolucionar, vamos dizer assim, com o mercado. Mas é muito difícil. Então, mexe daqui. Família ajudou, minha mãe me ajudou muito nisso também. Achei o lugar, dentro da própria imobiliária, achei o lugar, conversei com a imobiliária. A princípio não queriam que eu saísse, né? A gente apertou daqui, organizou dali, você colocou uma meta, uma organização, saí da empresa. E aí, abri a Car Shop. A Car Shop começou com nada, era um terreno. Todo mundo passava e falava, aí, mas tu é louco. Tu é louco. Isso aí não tem nada. Não tinha um nada. Isso se chama empreendedor. Cara, tu sabe quando é que tu tá no caminho certo? Quando disserem que tu é louco, que tu não sabe o que tá fazendo, é que tá no caminho certo. Não tinha nada, absolutamente nada. Não existia nada. Não tinha entrada d'água, entrada de luz, obra, nada. Era só um terreno baldio no meio da Avenida Ângelo Bolson, puro mato e lixo. Começamos o trabalho de formiguinha, limpar e começamos a fazer estrutura e abrir assim que tivesse o básico. Então o básico começou. O ideal a gente sabia, o possível era o que a gente estava fazendo. Então sempre existiu o possível e o ideal. O ideal é a gente ter uma grande empresa, né, tudo organizadinha. Mas o que é o possível agora? O possível é a gente ter o base para iniciar as atividades. E aí começou. Começou com um funcionário. Eu não. Tu no negócio. Eu no negócio. Até então não existia a pessoa aquela. Não. Eu tava. E aí comecei o negócio. Era um funcionário e eu. Eu não sei lavar carro, não sabia lavar carro. Então eu sabia administrar. Eu vim de uma empresa onde eu administrava imóveis, administrava com os proprietários, os bens dele, a parte documental, IPTU, tanto é que eu saí da empresa, os proprietários vinham atrás de mim para eu assessorar na parte de IPTU. Alguma coisa tinha ficado. Porque confiavam muito, enfim. Então eu sabia gerenciar. Agora, fazer o trabalho, não. Muito funcionário que entrou que foi me ensinando. Eu sabia saber se o serviço estava bom ou não. Então, começamos. Cada dia era um dia. E fomos ampliando, 2, 3 funcionários. O caixa que entrava na empresa ficava para a empresa, fazia melhorias, fazia estrutura. Aí você passou um ano e pouquinho. Aí nós colocamos uma secretária, aí para atender que eu sempre tive aquela situação de se setorizar, né? Fazer uma empresa setorizada. Não que é onde um faz tudo. E aí que conheci a Natália. Então, daí a Natália entrou na empresa. Ela foi pra vaga de emprego. Inicialmente, sim. Até então, eu fiz faculdade de farmácia, daí tranquei e comecei a estudar para concurso. Eu estudava para concurso militar. Passei na brigada militar, daí rodei no oftalmológico, aí estudava para ESA, estudava para SpaceX. Gostava da área militar. O meu foco era a área militar. E aí sempre faltava alguma coisa. Eu nunca na minha vida pensei em empreender. Nunca na minha vida pensei em tocar uma empresa. Nem imaginei pegar esse pepino aí. Até, inclusive, quando tocavam nesse assunto comigo, eu dizia, não, isso não é pra mim. Loucura. Não é pra mim. Pra mim é concurso, a minha vida é destinada Quero uma estabilidade. concurso. Quero passar e ter estabilidade. E eu queria ser concursado. E nessa área militar. E aí, no fim, entrei lá e mudou tudo da água pro vinho, a vida o amor toda. Não é fácil, né? Começamos... É que nem tu diz, né? Faz o que gosta, né? O amor né? É isso aí. Então ela entrou inicialmente para gerenciar o negócio, que aí nós... Graças a Deus, a empresa, ela começou a ficar... A propaganda boca a boca, né? Hoje, eu vou te dizer assim, ó, todo o poder da parceria, marketing, coisa, a nossa venda maior é a indicação. É a indicação, né? A famosa boca a boca. E aí o que aconteceu? Nessas indicações, a líder de mercado automotivo de concessionário entrou em contato comigo, dizendo que ouviu falar de nós, que era bom o nosso serviço, e se a gente não gostaria de ter um contrato terceirizado com esse grupo. Mas é óbvio que dentro, lá no princípio do negócio, eu almejava isso. Mas não chegando na líder de mercado. Vamos começar pela base, né? Sim, a gente sempre pensa, né? Uma hora... E pelo o grande Deus nosso, ele me deu a oportunidade de, assim, tu vai conseguir ou tu não vai conseguir. Aonde são
é ISO 9001, 14001, que é Sim, cheio de exigências que de tu tinha que buscar para poder exigências. fechar o contrato. Fechei contrato, documentação, a empresa tinha que ter toda a documentação idônea, tudo certinho, alvarás, tudo certo. Conseguimos entrar. Aí veio a Natália para gerenciar, que daí eu não conseguia mais. Eu não tinha... Só que sabia tu que o destino, em vez de gerenciar a Ia empresa, era gerenciar- gerenciar o teu coração. O todo, né? A vida. Isso que eu chamo de uma gerência. Nessa época, a gente só tinha a matriz, não tinha outras filiais, né? E lá, a gente nunca foi trabalhado com marketing, Car Shopping. Começou agora. A gente começou faz 2 meses a começar o marketing devagarinho. E o pátio era lotado, com o famoso boca a boca. A gente negava, porque não dava conta de tanto trabalho. Graças a Deus, nunca faltou trabalho. E chegamos a O momentos que era para as pessoas negava. entender, como nós estamos falando negócio, o que foi a ideia do Car Shop, como tu iniciou os primeiros trabalhos ali? O que era? A ideia Car Shopping é um nome derivado, ele é Centro Automotivo Car Shopping, era para ser a ideia principal, um centro que o cliente final ou o lojista tivesse todo o serviço. Desde mecânica, aquela troca de óleo, chapeamento, martelinho, lavagem de motor, lavagem detalhada, deixar o carro pronto para ser vendido ou para uso. O que tu quisesse, tu teria Que ali, tiver, no carro. exatamente. Essa foi a ideia principal. E eu fui em busca disso no início. Só que não deu. Não Sim. deu, que daí não dependia só do... Aí uma coisa, eu não conheço a história, aí tu vai dizer que tá mentindo porque tu já viu. Não, mas como empreendedorismo, por exemplo, o que é a primeira visão? Cara, tu ter tudo isso, tu vai depender de um mecânico, tu vai depender para lavagem, Exato. tu vai depender... É muitas dependências de mão de obra, e é o que eu sempre falo, pessoas levantam o negócio, pessoas derrubam o negócio. E numa questão, quando tu inicia, não tem nome, não tem força para ter reposição de mão de obra para cada função que tu quer criar, é o que eu sempre falo, pessoal, vou te dar um balde de água gelada. Não faça, vamos iniciar por... Foi isso aí o problema? Foi exatamente, foi esse. Pessoas, depois espaço físico também. Então, o que acontece? A parte da estética automotiva, que era o meu ramo, então, né? Cresceu demais, lutava pátio, e aí não tinha espaço para manobrar um carro para troca de óleo, e aí tu agendava um orçamento para um serviço de chapeamento, o chapeador não ia. Não ia, deixava na mão. E aí eu comecei assim, eu vou queimar o negócio antes mesmo de começar. E é o meu nome. E é o meu nome. E é algo que tu constrói E derruba e rapidinho. derruba rapidinho. Então eu comecei a desconstruir isso. Não é por aí o caminho, vamos remanejar. Isso aí. Então vamos ser bom no princípio, né? Que é a parte estética automotiva. Daí ficou a parte estética automotiva. Claro, nós temos martelinho de ouro dentro desse leque de serviços, só não temos a mecânica, né? Mas conseguimos consolidar nessa parte, compreende? Então, foi essa a proposta da Car Shopping. Hoje, a Car Shopping, tu chega lá, tu vai conseguir fazer todo o serviço que for necessário no veículo. Ah, carro amassado? Não. Chapeamento? Não. Retoque eu consigo, compreende? Então, martelinho de ouro, lavagem de chassi, motor, estofamento, tudo, carpete, teto, a lavagem convencional, aquela dentro e fora também, a diária, né? Então a gente consegue atender tanto o consumidor final quanto os lojistas. E com isso, com essa demanda, como a Natália mesmo falou, teve situações que a gente não tinha como atender todo mundo, que dava uma média de 20 clientes dia. E não é fácil, né? E não é. Para chegar assim, hoje não dá. Aí o que eu falei para Natália? Não tinha espaço suficiente. O que faltava para nós era espaço, não era nem mão de obra, era espaço. Naquele momento era espaço. E além dos carros ali do dia, que dava em torno de 20, tinha os carros de lojista, que ficam 2, 3 dias para uma desmontagem, uma detalhada, polimento. E aí acabava que não tinha espaço suficiente para atender todo mundo. E aí até a gente tinha ideia de trabalhar com marketing, alguma coisa, mas como que a gente ia fazer um marketing onde tu iria chegar lá para mim te dizer não? Então não teria porque eu te atrair a ir lá para mim te dizer não. Se o que a gente Posso te tinha dizer uma coisa no empreendedorismo? Olha só, o que eu faria com a questão de vocês. E isso se chama agregar valor. Sim. Imagina que vocês têm um serviço e tu está precisando de cliente.
Então, tu tem que gastar com propaganda, fazer preço baixo, lucratividade pouca, para te conseguir cliente. Imagina que tu tá conseguindo cliente e que esses clientes já tá te dando dentro do que tua necessidade e tu fazer mais propaganda e ser mais desejado e ter uma disputa para estar dentro da tua área. Sim. Isso agrega valor para ti. Sim. Tu sabe que... E não é errado tu pensar assim. Isso só é experiência, né, com o tempo que tu vai adquirindo. E eu vou dizer assim, ó, na mentoria, agora na última vez, 2 me falaram isso. E eles estavam com esse mesmo problema. Mas eu não vou fazer mais marketing, porque a gente tá meio já no limite. Faz, deixa vir, agrega valor, consegue melhorar e te torna desejado. Porque todo sonho de uma empresa é ser desejado. Sim. Então, até para quem está nos ouvindo, eu vou indicar. Se tu tem, claro, uma reflexão. Exatamente. Tu tem que saber de qual maneira, porque aí o cliente vai procurar, olha, hoje eu não tenho, mas senhor... E aí tu começa a engrenar, e aí começa aqueles pegar valor, aqueles que vão pré-agendar, aqueles vão arrumar, e tu vai ajustando. Com isso, tu vai agregando valor e tu vai preparando para um aumento e uma assistência que tu possa fazer melhor. Então, hoje eu sempre indico para as pessoas, faça, vai, não tenha medo, porque tu tem que ser desejado. O sonho de toda empresa é ser desejada. Claro. Então, isso é uma reflexão, porque vale a pena. Não, e faz todo sentido, né? É bem isso. Até nessa situação nossa, o que a gente fez? A gente fez o inverso disso, né? Não fez mídia baseado pela grande demanda, porque nosso problema era espaço físico. Chegou uma situação com esses contratos também que nós fomos que nós também fomos para a parte terceirizada de empresas. Então aumentou da noite para o dia, aumentou funcionário. Funcionário, a gente, vamos dizer que tinha 5, foi para 20 quase, foi para 15. Hoje nós temos uma média de 20 funcionários na parte de estética automotiva. Então, assim, foi muito, muito, muito rápido. Muito rápido, e quando deu esse boom, a Natália entrou na minha vida. E aí a gente conseguiu nos organizar para fazer. Tive problema? Claro que eu tive sozinho. Antes eu tive problema. Tive dificuldade em conseguir manter contrato como terceirizado. Tive um ponto que eu não sabia mais o que fazer. Tá desesperado, porque tu fazer gestão de pessoas e tá principalmente em serviço não é fácil. Exato. E até tu montar uma estrutura e uma equipe que tenha, faz parte do crescimento, né? Essa é a dor do crescimento. Exato. E aí chegou um ponto que eu almejei tanto, e isso não cheguei... Parece que pelo tempo de mercado, não tinha chego nem na metade ainda. Tinha muito mais a alcançar, compreende? Foi, como eu disse, foi rápido. E graças a Deus aí a Natália entrou e ela assumiu essa parte. Eu cheguei para ela assim, aí, de início, assume as funcionárias. Pelo amor de Deus, pega a gestão de pessoas aqui e deixa eu fazer... Assume as funcionárias, não dá para, né? Assume isso. Até depois a gente vê o resto. Criar, né? E aí ela foi, ela conversou, ela fez, deu 30, 60 dias, ela mudou o cenário, a imagem como estava a Car Shop, sabe? Tava com o risco de realmente desfazer um contrato. Tava na corda bamba. Quando eu peguei, tava na corda bamba. Sim, porque tu não entrega ou tu não faz, isso aí é o nome, né? E daí tu vai perdendo... Não, falhas, né? Falhas de pessoas, falhas... E aí tu começa a apagar incêndio, porque tu não tá programado, né? Tu começa fazendo o erro que é apagar incêndio. Um dia apagando incêndio, não planejar. Né? A gente não chegou a um ponto que eu não conseguia planejar. Assim, acontecia o fato, ia lá, resolvia o fato. Só que daí era aí tu tava só resolvendo fato, né? Apagando incêndio. E é aquilo que eu falo, tu tá num crescimento, cara. Assim, ó, eu sempre digo, a bandeira do Brasil é ordem e progresso, né? Tu tava fazendo progresso e depois a ordem. Mas isso é normal no crescimento. Só que tu não pode se manter assim. Não. Tu precisa chegar um momento que tu precisa dar um passo para ali. E a questão dela, com certeza, ela veio bater bem no que é aquilo que tu cria, que tu vai fazer, mas a gestão de pessoas tem que ser feita. E eu vejo pela própria dona Jaque lá. Eu sempre falo para ela, se ela não tivesse lá o RH e o DP junto dela, e ela fizesse... E às vezes eu chego e digo para ela assim, pô, tu parece psicólogo, né? Porque toda hora... conversando com o funcionário, orientando, fazendo a gestão. E só assim, porque ser humano é assim, né? E só dessa maneira. Eu tenho certeza que hoje teu tempo é muito essa questão de fazer essa gestão de pessoas. Que sabe que eu dou risada às vezes quando as pessoas sentam na frente da minha mesa e dizem assim, eu adoro gestão de pessoas. Cara, eu olho para eles e digo assim, não, tu não tá no mundo real. É bom pessoas, é bom tu conviver, é bom ter network, mas gestão de pessoas não é uma coisa assim tu dizer que tu adora, porque tu tem que entender que cada um é muito complicado. Não é fácil. Eu quero a gestão, aí tu vê naquele olho assim que a pessoa fala, não, tu não fez ainda, porque é uma situação que tu tem que ter muita paciência, tu tem que saber lidar com as pessoas.
Então não é uma coisa fácil. E eu sempre digo, pessoas levantam uma empresa e pessoas derrubam uma empresa. Sim. Então é muito importante quem está fazendo a gestão. E vocês sabem, guris, que o segredo que eu falo para todo mundo é assim, ó, tu nunca vai ver eu chamar colaborador. Para mim é funcionário. É uma troca do cargo de função. Eu fui funcionário minha vida inteira, me destaquei onde eu fui funcionário. E hoje eu trato todos os meus funcionários da maneira como eu trato os meus filhos, vamos dizer assim, se tiver que chamar atenção, chama, se tiver que cobrar, fazer. Então é como uma família. Mas desde que exista uma hierarquia e um respeito. Então, é muito mais digno, assim, ó, tu respeitar no real as pessoas, jamais chamar atenção de alguém na frente dali, jamais tratar com dignidade, como tu gostaria de ser tratado. Sim. Agora, falam palavras colaborador e não fazem, né? Então, eu prefiro ser funcionário. Essa é a gestão de pessoas. Sabe que, dando essa parte, antes da Natália assumir, então, de fato, toda essa questão, toda essa bronca, onde tinha muita dificuldade, porque eu trazia todo mundo como meu amigo. Exatamente. Compreende? E dentro dessa amizade... As pessoas abusam e confundem. E aí foi onde eu mais sofri. Então, então a mudança houve também em nós. Na gestão da empresa houve mudança. Chegou um ponto que não tinha mais. Aí quando tu cobrava, tu era pessoa ruim. Entende? Tu já não prestava mais. Tu era o melhor do mundo, depois tu era o pior. Quando tu serve e deixa a pessoa fazer o que ela quer, tu é o melhor patrão ou amigo do mundo. Exato. Se tu cortar a primeira coisa, o primeiro não que tu falar ou chamar atenção, tu te transforma na pior pessoa do mundo. Exatamente. Então, para isso tem que ter esse meio. Eles estavam numa fase onde qualquer não, uma mínima coisa que fosse, era... E tu deve ter enfrentado um grande problema, né? Porque no momento que tu Gigante. assumiu isso, tu se transformou a bruxa. Eu nem sei... a bruxa, a palavra. A bruxa da história. Sim, Por quê? sim. Porque tu tinha um cara lá, um barbudinho, gente boa, que aceitava tudo, Claro. que era amigo. Não, pode ir, não veio hoje, não faz. E aí tu chegou para botar uma ordem. A empresa, ela precisa disso. Foi isso mesmo. E as pessoas têm que entender isso. E na consultoria, por isso que eu sempre encurto o caminho. Eu sempre digo, hoje as pessoas, elas misturam e virou muito essa questão de coach, de treinamentos, que não é a realidade do negócio. E aí, quando tu fala uma mentoria, as pessoas ficam com medo. Pô, botar dinheiro fora. Não, mas não é. Não. É encurtar o teu caminho. Aquilo que já passou, e hoje eu consegui, nesse contexto da mentoria, assim, ó, o que nós estávamos conversando antes de gravar, é decoração, cara. O resultado que tu vê, que tu pode ajudar as pessoas, que aquilo que tu passou e tu encurtar o caminho, é muito legal. E eu adoro ver a questão. Para mim, isso aí é... Resultado, né? Tu enxergar o resultado. Não, do e fato, o que as né? pessoas depois te mandam, o que falam. Os feedback. Aí tu pega um cara como o Cancier, agora saindo entrevista, o que ele falou aqui, contando. Cara, para mim, o meu ego também vai explodindo, tu fica feliz, sabe? Tá no caminho certo, né? Eu fiz uma questão para ele ali, que eu digo, o outdoor, eu fui o primeiro outdoor de Santa Maria, eu fui o cara que botei a cara a tapa, ninguém botava a cara. Me chamaram de louco, antipático, nojento, tudo que tu puder imaginar. Sim, E aí hoje virou moda. Daí eu fui e cutuquei ele. Eu tô vendo que tu tá saindo. Ele, não, a gente via, a gente olhava. Então é isso aí, é legal. É um conceito, sabe? Que tu aplica, né? É Que mexe, mas é interessante. Então, isso modificou muito a empresa, sabe, Rodrigo? E o que me motiva, aconteceu vários problemas, principalmente no ano passado, Rodrigo, se nós... que foi mais um crescimento. Bateu alguma desmotivação de vez em quando, ela não deixou. Tem bastante fé em Deus, né? Muito. Tá, então isso eu sempre digo, cara, e eu digo, o que o senhor tá me testando? Eu olho para você e digo, senhor, o que o senhor tá me testando de novo? E aí toda a fase aquela que dá vontade, cara, até hoje, tem momentos que eu chego assim, eu não durmo, eu acordo 4 da manhã, acordo 5 da manhã, tô suando, tô pensando, o negócio tal coisa não vai dar, e digo assim, meu Deus, e aí eu penso e eu reflito, cara, é mais um passo para o crescimento. Exato. É Deus te testando se realmente tu merece aquilo. Tu sabe que foi bem complicado essa parte que tu falou, quando eu virei a bruxa. Porque, de fato, virei a bruxa e a gente estava passando por uns problemas pessoais e aí começou um monte de gente sair. Óbvio, né? E aí tu botou ordem na casa. Aconteceu alguma coisa, sou eu e... Eu me desesperei. É isso aí. E aí a gente não sabia mais para o que fazer. Aí foi que a gente começou a ir atrás de conhecimento, tava crescendo e a gente não tava dando conta. A gente não tava dando conta desse problema, né, que foi gerado por organizar
como tinha que ser. Igual o ponto eletrônico, foi uma que ela colocou, guerra. ela instalou, sabe? Não, dentro dos direitos trabalhistas ainda não era exigido naquele momento o ponto eletrônico, que tem um mínimo de funcionários. Sim. De Se eu funcionários. não me engano, são 20 a regra hoje. Mas naquele momento a gente ainda não tinha 20. Ela assim, o nosso problema vai começar a resolver quando a gente botar o ponto. Primeira coisa horária. Exatamente. E aí foi onde começou as dar o advertências. Só que daí era ela. Então ela era pior ainda, entendeu? Atraso, Sim, ela assumiu realmente, ela teve que bater de frente com todo mundo. E, cara, eu sempre digo, e eu vejo hoje no reflexo de vocês, a mulher é... E eu sempre digo, né, às vezes quando a questão do movimento feminismo, essas coisas, eu digo, cara, a mulher não precisa provar nada. Não. A mulher, ela tem uma importância perante o homem, assim, absurda. A minha mudança, e eu sou o que sou hoje, graças à minha mulher, cara. Com Graças certeza. a ela ser parceira. Assim, ó, o Puxa ser humano... junto, né? O que eu digo, né, isso Rodrigo? aí. E eu dei um Tu exemplo... tem a mesma visão, né? Eu acabei de dar um exemplo essa semana, ontem, cara. Ontem. Eu cheguei em casa, eu tinha trazido lenha, tava na minha caminhonete. Eu tinha que baixar a lenha na caminhonete, só que eu sou um cara assim, ó. Ó, você tem que fazer, vamos fazer bem feito e vamos organizar. Essa lenha eu vou baixar da minha caminhonete, eu vou cortar, eu vou deixar prontinho aqui. Só que eu não tenho tempo. O que eu fiz? E não tinha nenhum dos meus funcionários, nada, todo mundo direto, né? Eu digo, pô, o que eu vou fazer? Digo, eu vou fazer amanhã meio-dia. Cara, eu cheguei em casa, saí da empresa, consegui sair meio-dia, almocei, era 12:20 e fui cortar lenha no intervalo para voltar para a empresa. Quando eu olho minha mulher, porque a dona Jaque anda toda empiriquitada, né? Quando eu vejo, a lenha tava assim, ó, descarregada da caminhonete, que eu baixei da caminhonete 5 metros de mim. E eu tava cortando aqui e já deixando prontinho ali. E o tempo era curto. Sim. Cara, a mulher tava ali pegando a lenha e me trazendo, pegando a lenha e me trazendo. Toda arrumada, toda aquele pegando a lenha e me trazendo. É os detalhes, né? Cara, é um detalhe que eu dou como exemplo, eu tenho que falar para as pessoas. Tchê, isso aí mata tudo. Isso aí mata. E é bem isso, a mulher faz toda a diferença. Ou ela te levanta, ou ela te derruba. Mas com certeza, a mulher tem poder, cara. E isso foi isso na minha vida, tá entendendo? A Carshop hoje, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que ela e está indo onde a gente quer por causa da Natália. Foi uma divisão, entendeu? O que era até ela entrar e depois que ela entrou. Na minha vida, não preciso nem dizer, né? Mas nessa parte profissional, ela... Revolucionou. Revolucionou. Principalmente questão... Mas não é profissional, é a vida nossa toda, cara. Ela nos transforma. A mulher parceira do nosso lado, ela transforma. Tanto que, como eu digo pra ela, foi muito delicado lá atrás, por como ela mesma disse, o sonho dela era um concurso público da área militar. E um dia ela chegar pra mim assim, ó, eu tô contigo, eu vou desistir que era o sonho de infância, de vida dela. Pra fazer uma vida junto contigo. Da maior prova. Também. Eu me arrepio, tá entendendo? Que isso hoje em dia não é qualquer mulher que vai fazer isso. Não é qualquer mulher ou homem, né? Companheiro. E eu tive isso. E aquilo foi como se tivesse... Foi chocante, compreende? Não, só um pouquinho. O negócio tá mudando a vida da outra pessoa. Compreende? Não é só a tua vida, não é só o teu negócio. E eu acho que é isso que os casamentos e as relações as pessoas não entendem, cara. Porque eu sempre vejo, hoje tá muito fácil questão de casamento. Não por vocês não casar ainda, mas já vivem juntos, já é um casamento, já é uma coisa sagrada, assim, no sentido não, e tá casamento. Nos planos, né? É tá isso no aí, não, mas já tá dentro disso aí. E o que eu falo? É tão fácil hoje, eu fico tão brabo, cara, quando os jovens falam assim, eu vou provar. Não, a gente vai tentar, se não dá... Cara, não te junta, cara. Segue tua vida. Não tem. Se tu não disser assim, não, a vida aos dois é a vida aos dois. Outra coisa. E eu sempre falo para as pessoas, cara, filho não é em primeiro lugar. Em primeiro lugar é o casal tá bem para te poder dar o exemplo, estruturar os teus filhos. Porque os teus filhos vão ser uma passagem para a família dele. Assim, ó, tu nunca vai abandonar. Os filhos é o fruto da árvore, né? Exatamente. Então é isso que as pessoas têm que botar em mente, cara. Não é em primeiro lugar os filhos. Não é eu vou testar um casamento. Cara, fica solteiro. Sim. Fica solteiro. Tu não tem certeza que só te junta a hora que tu quiser, que realmente é essa pessoa. E vocês é uma prova. Porra, Sim. Mudança de vida. E eu vou dizer uma coisa pra vocês. Todos os casais que eu tenho visto, assim, ó, que já estão, vamos dizer, ao sucesso, chegando ao sucesso. Porque sucesso também não é dinheiro. Sucesso são várias coisas que te faça dignificar e que tu viva bem e faça o que tu gosta. E eu vejo assim, ó, todos que eu entrevisto, e eu tenho entrevistado muita gente. Olha que só da segunda fase nós estamos na 27ª entrevista hoje. E eu digo assim, ó, todos que eu vejo sucesso no empreendedorismo, na vida em detalhe, é a união do casal e por trás não é o homem, cara.
Não, é a mulher. É a mulher que Não, faz é. a diferença do E casal. eu, assim, ó, concordo plenamente. Não tira uma vírgula do que tu falou, entendeu? O Cancian, que saiu daqui da gravação, tava falando a mesma coisa, agradecendo a mulher dele. A mulher dele Não. abriu mão para fazer aquilo ali. Vocês estão dizendo, cara... Vira uma vida só. Não existe mais a vida dela, a minha vida. É a nossa vida, literalmente. tomara que a dona Jaque ouça. É a nossa, dona Jaque, é nossa, não é só a sua, né? Mandar. Então, e a gente começou, sabe? E o conhecimento também. Como eu digo, até a questão começa a parte de alimentação, alimentar, treinamento, Falando em alimentar, estudo. Júlio, tu disse que falta 5 ou já acabou o nosso tempo? Tá estourando 5 já. Vai entrar. Olha só, tá tão boa a conversa aqui, gente, que o nosso tempo já foi. Vamos lá, para nós acelerar, guris. Saindo do Car Shop, temos outro negócio, empreendedorismo na veia. O que é? A Purple. A Purple a gente tem sociedade com a mãe do Francisco. A gente A cuida... sogra na sociedade? Fala baixinho, ela nem deve ver o programa. Como é que é sogra na sociedade? Olha para as câmeras, eu vou me esconder das câmeras. E quem tá ouvindo aí no Spotify, como é que é sogra? Fala baixinho. Não, ela cuida dela, fica lá sempre, na verdade, né? E a gente faz o administrativo, a gente faz o por trás, né? A gestão, trás né, cara? dela, Vocês tá apoiando nós. ela, Não que ela é tem executora. como. Não Ela é tem- sócia executora, né? Ela que faz o produto. Não tem como, até pra nós. A Car Sim, Shopping, com ela tudo. detém Quantas muito lojas a tempo. Car Shop me falou? 3 Hoje. lojas Que e legal. 2 terceirizadas, né? É. Então, como se fosse 5 Onde é unidades. que são as 3 né? lojas hoje? Fazer o marketing. Hoje a gente tá na Ângelo Bolson, que é a nossa matriz, né? Temos ali Tem no- que visitar vocês lá, já um Sim. tempo. Vou lá visitar vocês. No Temos o posto serviço Nel. de leva e traz também, né? o Isso é serviço de importante. leve e Cara, traz eu é o tempo- essencial, é, com né? certeza. Pra mim é Pra difícil. todo mundo. A gente busca e leva onde for na tua casa, teu Legal. serviço. É bem tranquilo, a gente nem cobra essa parte. Só em lugares muito distantes, e daí, né? Taxinha Geralmente eu por- vou pra parceria e daí pegar lá e já leva, tá ali. Sim. Ó, vamos conhecer um cliente. Não, e a gente tem. O nosso foco sempre foi esse, o leva e traz, entende? E não é hoje, como não cortando a Natália que tá explicando isso aí. O leva e traz não é só o leva e traz, é a idoneidade do colaborador, isso do aí. funcionário que tá Que indo. faz isso. Porque hoje, o que eu costumo dizer, um automóvel é o preço de um imóvel, é um patrimônio. Acabou E aquela. muita gente estão com... Acabou aquela época que o carro, o imóvel era... Não, hoje tá lado a lado. Hoje tu vai buscar um carro de 500 mil reais, 400 mil reais, 100 mil reais, de 80 mil reais, enfim. Então é um patrimônio, então é uma responsabilidade. forte. Compreende? E no momento que eu falo responsabilidade, é uma empresa que ela é responsável se caso ocorrer alguma coisa. Né? Se eu faço leva e traz e deu de qualquer jeito e se der algum problema, eu não me responsabilizo. E é isso que as pessoas têm que botar na questão do valor, né? Tem que saber uma coisa, tu pegar algo que não tenha responsabilidade seu ter e outra coisa que tenha responsabilidade. Exatamente. Os valores não serão o mesmo. Vocês têm que vender. Hoje aconteceu uma situação como essa. Hoje veio um cliente Chorou. questionar a menina que atende lá e depois ela veio me contar, né? Ai, mas por que é esse valor, o serviço de vocês? Se lá no fulano é menos. E daí ela veio e me disse isso, eu disse, mas tu respondeu para ele? Não, eu respondi para ele que nossos produtos não sei o quê. Não é isso. O principal é a segurança que a gente vai dar para ele. Primeiro, que o teu carro vai entrar dentro da Car Shopping e a Car Shopping é 100% monitorada, tem câmera em tudo que é canto. Então, se tu chegar lá, o teu carro, e tu me disser que saiu de lá com arranhão, eu vou ter como ver como ele entrou, para ver se realmente saiu de lá com arranhão, porque às vezes pode acontecer, e já aconteceu, teu carro tá sujo, tu não viu o arranhão. E aí, depois que lavou, tu viu o arranhão e tu acha que foi nós. Mas aí eu vou te mandar a filmagem para te ver que não foi lá. E qualquer coisa que acontecer lá dentro, que de fato foi ali dentro, É nossa é responsabilidade. nossa responsabilidade. Seja e o que isso for. tem um valor agregado. É, Então, seja o tem que todo- for. Seja uma lavagem de motor, que aí é um valor caro pra gente fazer um conserto. Deus o livre aconteça algo. Graças a Deus lá dentro todo mundo é especializado. Não é para acontecer, mas né, nunca estamos sabe o que vai 100%, né? Nessa última semana, numa brincadeirinha de uma instalação nossa, tinha na caixa do cliente tá uma sobrinha ali, deu um curto no ligar, coisa lá, foram 4 esteiras, quase que foi pro espaço. Então, vocês imaginam ali, e a empresa tem que assumir. Graças a Deus, teve o conserto. O prejuízo nosso foi de 4 mil reais. Nossa, Porque poderia estava ser bem arriscando mais. ser 30 mil.
Mas aí tu é uma empresa deu a idônea que tu vai segurança, resolver o problema do Exatamente. cliente. E nós não cobramos o cliente segunda parte até finalizar, resolver, tá tudo ok dele. Bom, agora vamos receber o resto do material. Essa é a diferença de uma empresa idônea que as pessoas têm que entender. Quando eles falam em preço para nós, a gente já diz assim. E eu até falo para nos treinamentos com a minha equipe, diz assim, olha, nós não somos a empresa mais barata, você não vai achar aqui, não tem como. Até porque o senhor está procurando qualidade e marca, né? Então é isso que vai ter que ser. Tem valor Isso nós agregado. vamos fazer na mentoria. Esses treinamentos vão preparar para a equipe, isso aí vai a mentoria. Não, olha aí. A Car Shop vai para outro nível agora na mentoria. Nós vamos estamos estourar. em busca disso, né, Rodrigo? É o passo do crescimento agora. Que nem a aula ali online que nós acompanhamos, teve a Financeiro. presencial e online, né? Já começaram a economia? O Anderson, nós conhecemos ele, é nosso parceirão, né? Ele é nosso cliente desde que abriu, né? Ele é nosso vizinho. O Anderson é uma cara, O uma pessoa excepcional. Anderson não tem, ele é uma pessoa ímpar, ele é... Viu, Julie? A vaga de agosto já é deles, Já é duas. deles. Já bota aí. A gente demorou pra confirmar. Vocês já estavam falando? Já tava e aí falando. eles estavam com compromisso no dia, Isso. né? E eu falei, então agora... Não, vai ser no dia do aniversário do Francisco. Isso. A de vai julho? ser 15 de julho, né? Isso. Não, a de julho. 15 de julho. Meu aniversário, meu o dia do aniversário. aniversário do Francisco. Eles estão na de julho, então? Não, a gente não tá, porque é o dia do aniversário dele. Ah, tá. Deles é de agosto, então. Vocês É. são da turma de agosto. Isso. Pá, a Car Shop vai levar mais um mês ainda para dar né? E até nós fizemos uma viagem, dando engajamento à importância de acompanhar esses canais digitais de forma totalmente gratuita, né? Mas Que é o foi que eu só falo. querer ter a vontade. Nós fizemos uma viagem há média de 2 semanas atrás, né? Naquele dia, naquele domingo fazia uma semana. E nós fizemos um investimento organizado e começamos a ouvir o Anderson naquela questão de investimento. E a gente só se olhou, não precisou falar nada. A gente tem que cancelar o que a gente fez. Só isso. Só aí valeria tu ter pago pra ir, né? Claro. Foi de graça. Exato, Foi de graça. exato. Acabou a aula, Nós tínhamos eu mandei um e-mail cancelando o contrato. Nós tínhamos um contrato, 7 dias, querendo Isso. cancelar o contrato em 7 dias, fechou. Ô, então vou ficar feliz. Já Não, funcionou? Funcionou numa aula online, porque por isso que eu a gente sei que já o nosso colocou em tempo já está prática. estourado. Tá gravado, isso aí tem que tirar. Ó. Isso aí vamos botar para as pessoas ouvirem. Então eu quis trazer isso, entende? E eu, na hora, em seguida, eu peguei o WhatsApp, mandei pro WhatsApp do Anderson. Anderson, cara, meu irmão, muito obrigado, tua aula foi muito boa, assim, a gente já desfez o negócio, E quer vamos conversar começar contigo. a investir com ele. Viu? Entende, então. Ao invés de Agora eu vou falar- chegar e já vou ganhar comissão no Anderson. Anderson, o que eu já vendi pra ti dele. Mas isso é a parceria, guris. A parceria. Por isso que a parceria solar. É de várias parcerias que tu faz, tu ajuda. Hoje eu já indico. Cara, só hoje, assim, eu mandei cliente para os pessoal que tá fazendo mentoria, assim, de balde, sabe? Tu tá sempre indicando. Agora o próprio jurídico mesmo, já uma empresa que eu tô fazendo, já passei por... E é isso que flui, sabe? Mas, Rodrigo, a gente preza muito por essa questão de parceria. A gente, inclusive, rompe com alguns fornecedores por causa dessa falta de parceria. Com a gente... Eu também, Olha, tem que ser se eu parceiro. tiver que trocar de fornecedor, porque aquele fornecedor vai ser, de fato, meu parceiro, eu troco. Eu pago um pouco mais caro, mas eu foco naquele que é parceiro. Que é A parceiro. gente Isso tem essa Exatamente. situação, sabe, Rodrigo? Um exemplo, né? Em algum momento vai lavar a tua frota, teu carro, alguma coisa. E a gente vai precisar... Então, eu vou ser teu cliente. Então, tu vai daqui um pouco... Claro, se tu tem... Eu vou ser teu cliente. Tu vai ser meu cliente. Claro, se tem mais dentro daquele núcleo ali, tu vai jogar. E desse também não te atrapalhe, né? E uma coisa muito importante, cara. Por exemplo, tu pegar, eu tenho hoje funcionário lá internamente para lavar, porque é mais barato pela frota para ter aquilo ali. Claro. Mas isso não diz que não vai tornar os meus particulares com aquilo ali, atendimentos especiais para aquilo ali e as indicações que vai te trazer. Porque às vezes as pessoas ficam emburradas e dizem assim, network, eu aprendi com o Carlinhos, que é o meu mentor, tá? O Carlinhos me ajuda muito, Carlinhos Costa Beber da Frota. E o Carlinhos sempre me disse, Rodrigo, network não é tu conhecer e já querer uma troca e já ganhar daquela pessoa. É tu começar a fazer... Porque se tu Construir. no começo, ele falou pra mim, se tu no começo viesse me sugar, fazer as coisas, eu não ia fazer o que eu faço pra ti hoje, porque tu me conquistou. Então esse é o Claro, grande tem o segredo. tempo, né? Guris, pra encerrar, porque a Julie já me olhou 2 vezes ali. Olha só, pra nós encerrar, fica a mensagem de encerramento, tá? Essa mensagem de encerramento é que a gente vai postar na mídia, tá? Pessoal que tá nos ouvindo aí, mas nós vamos fazer o lançamento. Então vocês façam agora a mensagem final de vocês. O que vocês acham de coração para passar para as pessoas, falando empreendedorismo, vida pessoal, o que vocês acharem legal? Um encerramento aí de 1 minuto, 1 minuto e meio, que isso vai para a postagem oficial, inclusive nós vamos contribuir com vocês lá para as mídias daí. Tá com vocês.
Olha, Rodrigo, a mensagem que eu digo não é regra, todo negócio tá o marido e mulher trabalhando junto, não é regra. Mas quando um casal ele tem o mesmo foco, fica mais fácil. Não quer dizer que não vai ter algum percalço no meio do caminho, mas o foco e o objetivo é o mesmo. E isso aproxima mais ainda o casal. Porque não tem, a gente compactua do mesmo problema, dos mesmos resultados, da mesma visão de negócio. Então eu acredito que hoje muita gente, acredito eu, que tem aquele pré-conceito de misturar família com relacionamento com negócio. Repense, reflita, vá atrás do network, vá atrás do material digital mesmo, que está de forma gratuita, e estude, que não é bem assim. Eu acredito que fortaleça as relações, compreende? Hoje eu digo, eu tenho 32 anos, vou fazer 33 anos, e estou vivendo o melhor momento da minha vida. Como tu disse, financeiro? Não, realizações. O financeiro vai vir, porque eu faço o que eu gosto. O meu relacionamento está excelente. Então é óbvio que eu vou colher os frutos. Pode ser hoje, amanhã, depois amanhã, mas vai vir. Compreende? Então eu digo, o momento da minha vida está excelente. Eu sou realizado. Tenho um relacionamento excelente. Uma empresa que, assim, ó, que a gente discute as melhorias dela e junto... ela tem muito plano de crescimento. Tem muito plano de crescimento por ela também. Que ela chega, vamos fazer assado. Primeiro, eu aprendi, antes eu era a pessoa que me falava, eu rebatia, né? Eu aprendi a ficar quieto. Aí eu raciocínio e volto lá. Real, a gente vai fazer assim, assim, assado. Além de que, quando tu tá passando por um momento difícil, quando tu trabalha em casal, é muito fácil de tu se entender. Porque o problema é dos dois. Se tu tá passando por um problema na empresa e tu tem um relacionamento fora dali, tu vai chegar em casa de cara, tu vai chegar em casa estressado, e a pessoa, na maioria das vezes, não vai te entender. É difícil tu passar aquilo ali que tu tá passando. Mas o momento que tá junto, a gente compartilha do mesmo problema, bem como o Francisco falou, né? E aí o momento que a gente teve de dificuldade, foi longo, nós se ajudamos e nós se incentivamos um ao outro. Quando um estava desmotivado, o outro motivava. Esse é o mais importante, né? Que é a hora que tá... A dona Jaque sempre fala que ela tá nos bastidores. Só que agora ela já não tá mais nos bastidores. Agora ela já tá começando a engrenar e vir junto. Não no negócio, eu digo nessa coisa do hoje, o careca, para tudo. A participação no negócio. Ela tá começando a participar mais. Porque ela teve no negócio junto, fez, mas ela nunca gostou de aparecer. Ela sempre deixou para mim, ela sempre disse, não, tu é o show business, vai tu lá e eu tô aqui te apoiando. E hoje eu tenho puxado mais ela. Claro. E ela tem gostado disso. Ela se faz, às vezes, não quero, daí não convida, fica sentido. Os guris são testemunha. Nós vamos fazer da mentoria e eu não tinha falado para ela, porque tava no normal, né? Sim. Tu não me falou que tinha, mas tu disse que não queria ir. Já tá mudando o a mulher, a gente não dá pra entender. Não. Se tu fala isso, não dá. Se tu não fala, não dá. E uma coisa que é legal, que eu também tenho, a gente quer deixar como elogio, até a Natália conversando comigo, que é legal em ti, te acompanhar nas redes sociais, como tu fala nela, entendeu? Na dona Jaque. Como tu cita ela, sabe? Traz ela pro... E isso é fantástico para quem tem negócio junto, sabe? E a gente se identifica muito com isso. Que não existe o Rodrigo... É aquilo ali, aquela estrutura. Mas segundo ela, é marketing. Tu é marqueteiro, tu mostra para as pessoas isso, tu não faz isso. Aí eu digo, porra, mulher. Aí não, né? Mas é isso aí, Gris. Show de bola, adorei muito a entrevista com vocês, muito legal mesmo. Muito obrigado por participar. E eu vou encerrar o nosso programa falando a velha frase. Fiquem com Deus.